Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu acredito que, diferente do primeiro vídeo que eu postei, dessa vez eu tenho um tema pra falar sobre. Talvez eu vou dar uma devagada em algumas outras coisas, mas enfim. Eu queria falar um pouco a respeito da pressa e por que a pressa, de certa forma, acaba afetando negativamente praticamente tudo que a gente faz, sem nem que a gente perceba, no fim, a diferença que isso traz negativamente no nosso dia a dia. Bom, eu não sei se talvez você que está assistindo chegou a assistir o vídeo anterior ou não, mas enfim. No outro vídeo, no primeiro que eu fiz, eu disse que eu tô desempregado depois de ficar 5 anos numa empresa e eu quero usar isso para citar um exemplo a respeito da pressa. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando, eu sei que é o mínimo fazer isso, né? Quando você tem um contrato com alguém, vamos dizer assim, trabalhista, ou seja lá o que for, que é você chegar na hora, né? Então eu me lembro que eu começava às 8 horas da manhã, eu sempre chegava muito mais cedo do que isso. Muito mais cedo, talvez não, sei lá, 15, 20 minutos antes e ficava lá esperando dar horário pra entrar, né? Até porque eu não bati o ponto antes porque eu também não era burro, né? Não era simplesmente sair de casa e chegar lá, até porque eu não moro numa cidade tão grande, eu tenho moto, né? Então pra mim era em torno de 15 minutos a 20 minutos no máximo pra chegar lá, dependendo a rota que eu tomasse. Mas enfim, eu lembro que eu sempre saía muito cedo de casa, simplesmente pra chegar lá mais cedo e não se atrasar. Sei lá, por exemplo, eu saía às 7h20 e chegava lá às 7h40 ou 7h45, né? E eu ficava praticamente 15 ou até, dependendo do caso, 20 minutos, né? Sentado lá esperando dar o horário pra entrar. Pra dizer a verdade, ficar esperando é o menor dos problemas, né? A questão é o que vinha antes disso, né? Pois eu sempre saía de casa praticamente correndo. Tinha dias que eu nem sequer tomava café porque eu acordava um pouco mais tarde, né? Eu não acordava, por exemplo, 6 horas da manhã ou 6h30 e já levantava e fazia as coisas com calma, né? Então eu sei que é um erro meu, poderia muito bem talvez melhorar isso, né? Acordando um pouco mais cedo teria mais tempo, mas enfim. Tinha alguns dias que eu levantava, por exemplo, 7 horas da manhã e já saía de casa correndo 7h20, né? Só praticamente levantava, tomava um banho rapidão, escovava o dente, só vestia a roupa, não comia nada e ia. E como eu falei, eu chegava lá 15, 20 minutos antes, entendeu? E esse tempo que muitas vezes eu acabei me apressando, eu poderia fazer talvez, não talvez fazer alguma coisa a mais, né? Por exemplo, comer alguma coisa, tomar um café da manhã, ou pelo menos fazer as coisas com um pouco mais de calma. Como eu falei, por exemplo, eu tomava um banho, escovava os dentes e vestia a roupa. Eu fazia isso correndo, simplesmente para chegar lá 15 ou 20 minutos mais cedo, quando eu poderia, por exemplo, tomar um banho com muito mais calma, escovar os dentes com mais calma e também vestir a roupa com mais calma. Parecia que, não de certa forma que seria o fim do mundo eu chegar lá no horário ou um pouco atrasado, né? Porque, como eu disse, né, eu gosto muito de cumprir horário, eu sempre fui muito correto em relação a cumprir os horários, né? Mas, sei lá, parecia que alguma coisa estava errada se eu acabasse me atrasando um pouco, sabe? E, consequentemente, como eu falei, eu acabava fazendo tudo com pressa. Inclusive, até mesmo sabendo que eu iria chegar lá 10 ou 15 minutos antes, eu ia praticamente correndo na rua com a moto e correndo o risco de fazer alguma cagada ou, sei lá, acabar se acidentando, enfim, qualquer coisa que pode acontecer aí no trânsito, né? Simplesmente para chegar lá mais cedo. Eu demorei muito tempo para parar realmente para pensar o porquê que eu tava com tanta pressa, tanto de fazer as coisas antes de ir e para chegar lá, sendo que todos os dias me sobravam esses 10 ou 15 minutos. E eu me lembro que um pouco antes de eu sair eu mudei isso. Eu comecei a sair, por exemplo, 5 minutos depois do que geralmente eu saía, ou até algumas vezes 10 minutos depois, e eu sempre chegava lá antes do horário que eu deveria estar lá, que seria às 8 horas. E isso já mudou muita coisa, entende? Parece que não faz diferença nenhuma você fazer as coisas com um pouco mais de calma, sair 5 minutos depois ou 10 minutos depois, mas pra mim fez muita diferença. Pois como eu falei, eu conseguia tomar um banho com mais calma, prestar atenção no que eu estava fazendo, mas enfim, esse é um dos exemplos, né, que eu gostaria de citar. E eu acredito que isso se encaixa em praticamente quase tudo o que a gente faz no nosso dia a dia. Como eu falei, eu conheço a minha realidade, eu sei que eu tenho meio de transporte. Tinha, né? Praticamente um meio de transporte para chegar no meu trabalho, né? Que agora não tenho mais essa obrigação, né? Até eu encontrar outra coisa, mas enfim. Eu sei que eu tinha um meio de transporte para chegar até lá, que eu tinha talvez
um pouco mais de tempo do que outras pessoas realmente têm. Eu sei que quem mora em cidade grande precisa pegar ônibus, até algumas vezes metrô, né, seja lá o que for. E até, sei lá, quem vive aqui na minha cidade, tem muita gente também que anda de lotação, né, então, ou ônibus que seja. E você precisa cumprir um horário, você precisa estar lá para pegar o ônibus, senão você fica para trás. Então nem todo mundo tem o luxo de, sei lá, simplesmente dar uma respirada. Mas eu acredito que bem no fundo, se a gente parar para pensar e ver como que é a nossa rotina, ou sei lá, se você aí parar e ver como que é a tua rotina também, você vai conseguir talvez encaixar algum tempo a mais dentro do aspecto do que você precisa fazer para você viver os dias com um pouco mais de calma. E talvez isso faça uma grande diferença na sua vida. Eu volto a dizer, eu sei que é uma coisa que talvez pareça idiota de se pensar no primeiro momento, mas isso faz muita diferença. A gente costuma não dar muito valor, vamos dizer assim, acho que dá para utilizar essa palavra, para aquilo que... para as pequenas coisas, de certa forma, né, de modo geral. Mas como eu já disse 10 vezes, né, isso vai fazer diferença. Então você poderia talvez me perguntar, mas o que seria essa diferença? Bom, eu acredito que cada pessoa é um ser único, né? Cada um é cada um. Eu vou ter uma opinião e isso vai me afetar de uma forma totalmente diferente do que pode afetar você, né? Ou outra pessoa. Mas, por exemplo, novamente citando um pouco do que eu disse no outro vídeo, a vida é somente uma e a gente se acostuma a viver tudo com pressa, correndo, fazer tudo rápido. Eu sei que o mundo de hoje, basicamente, você não tem como fugir muito disso, né? Eu não sou ninguém pra falar, eu não sou uma exceção, eu também perco um pouco do meu tempo mexendo no celular, assistindo vídeos que, apesar de ter algum certo filtro, aparece muita coisa que não me agrega em nada, né? E quando você percebe, você tá preso naquilo ali. Naqueles vídeos, no caso, né? Um atrás do outro, sem parar e, sei lá, quando você vê já passou 1 hora, 2 horas. Enfim, perdendo seu tempo, né? Vou tentar não devagar muito, mas é um pouco difícil pra mim. Enfim, voltando ao que eu tava dizendo, a vida é somente uma e eu acredito que nós deveríamos valorizar um pouco mais esse tempo que a gente tem aqui na Terra, né? Independente da condição que a gente tenha, seja financeira, física, enfim, qualquer categoria, vamos dizer assim, que você quiser colocar isso, porque o tempo tá passando diante dos seus olhos, né? Sei lá, se você pegar 2 horas por dia ali que você perde, vamos dizer assim, não que tenha algum problema você ter um entretenimento, até porque, pô, eu sei que todo mundo trabalha em lugares estressantes, talvez não gosta muito do que faz, né? Eu era um exemplo disso, né? Até praticamente 1 semana atrás, 2 semanas atrás, não faz nem 2 semanas, né? Então eu sei que é muito bom a gente distrair, mas é muito mais importante a gente não deixar isso se tornar, de certa forma, um vício, né? Para que a gente perca o que realmente importa. Voltando ao assunto principal, o tempo e a pressa, né? Então, eu parei para me perguntar o porquê que eu tava com tanta pressa de fazer tudo, entende? E comecei a prestar mais atenção no que eu tava fazendo. Parece uma coisa idiota, né? Você também já deve ter ouvido falar em algum outro canal aí, ou ouviu alguém falando durante a sua vida sobre você simplesmente estar presente aqui nesse momento. E eu tentei por muito tempo, aplicar isso, mas eu nunca conseguia, porque eu sempre tava com a cabeça pensando no que tinha que fazer, como eu falei aí, né? Sempre com pressa e querendo cumprir com alguma coisa, alguma meta que eu mesmo colocava na minha cabeça, rapidamente, e que não precisava. Porém, depois de muito esforço eu consegui mudar isso. E como eu falei, pode ser uma coisa idiota, por exemplo, eu ir tomar um banho e em vez de eu simplesmente se enfiar embaixo do chuveiro e tomar um banho rapidão e sair já pensando em fazer outra coisa, não, eu tomei o caminho contrário. Eu sentia a água escorrendo pela pele, eu via a água saindo do chuveiro, encostando no corpo, seja lá o que for. Quando utilizava, por exemplo, o sabonete, então sentia o sabonete na pele. Como eu falei 10 vezes já, é uma coisa idiota se você for parar pra pensar. Ou até mesmo quando eu ia vestir a roupa, sempre vestia com pressa. Dessa vez não, eu comecei a fazer as coisas com um pouco mais de calma. Vestia a calça com calma, vestia a camiseta com calma, vestia o tênis com calma, ia até o banheiro, escovava os dentes com calma. E isso começou a cada vez mais, conforme eu ia exercitando de certa forma esse meio de fazer as coisas e respirando, vamos dizer assim, para fazer as coisas, fortaleceu muito mais outras coisas que eu precisava fazer. Eu comecei a me sentir de certa forma muito melhor simplesmente por agir com calma.
fazer as coisas sem pressa, prestar atenção no que eu estava fazendo. Sentir, por exemplo, sei lá, se eu pegasse algum objeto na mão, eu realmente sentia aquele objeto na minha mão, entende? A textura, enfim, utilizava o tato, a visão para ver o que realmente eu estava fazendo, né? Enfim, um outro exemplo que talvez seja até melhor de citar era quando eu ia almoçar. Era pior ainda, porque se eu já me adiantava para chegar cedo, como eu falei, 8 horas, quando eu tinha que sair para almoçar, que era somente 1 hora, eu saía correndo de lá, chegava em casa, comia correndo e voltava o mais rápido possível. E antes de eu voltar a trabalhar depois do meu intervalo, eu também ficava lá 10 ou 15 minutos sentado na cadeira, que tinha lá na recepção, esperando para bater o ponto. Você consegue perceber o quão idiota eu fui por fazer uma coisa básica, com pressa? Mas enfim, o almoço foi uma das melhores coisas que mudaram, porque eu sentia o gosto da comida, eu mastigava a comida com calma. Se eu tomava uma água junto, um refrigerante ali, apesar que eu quero melhorar um pouco esse hábito, né? Eu sentia o gosto da água, eu sentia o gosto do refrigerante. De modo geral, em resumo, seria isso. Eu passei a fazer tudo com menos pressa. E isso, de certa forma, me ajudou a me acalmar muito. Eu falei também rapidamente a respeito da ansiedade, né? Que ela, em partes, está dentro da cabeça de cada um. Eu sei que não é fácil de controlar, não estou dizendo que é somente uma questão de você não pensar nisso. Mas isso melhorou bastante também. Eu comecei, como eu disse anteriormente, a ficar muito mais presente no momento, fazer as coisas com calma. E isso me ajudou bastante. Enfim, eu acredito que, resumidamente, o que eu gostaria de falar seria isso. Eu te convido a pensar a respeito do que você faz com pressa hoje, ou por que você está correndo para fazer determinada coisa. Sim, eu sei que cada um tem a sua realidade, talvez o que eu falei nesse vídeo não se encaixe para você, você realmente não consegue mudar, ou você já está fazendo algo da maneira mais calma que você consegue fazer, ou no melhor tempo que você consegue fazer. Mas enfim, seja lá o que for, começa a fazer esse teste. Pega qualquer coisa do cotidiano que você faça, como eu falei, uma coisa simples, pode ser um banho, escovar os dentes, vestir a roupa, almoçar, jantar, conversar com alguém, conversar com algum familiar, seja lá o que for, quando você estiver lavando a louça, quando você for dar água para alguma planta, quando você for fazer carinho no cachorro, respira e faz isso com calma, pensa nisso, e você vai ver o quanto que isso vai te ajudar. Como eu disse, eu sei que hoje nós vivemos num mundo totalmente apressado, a gente é muito acostumado, nós somos, né, muito acostumados a receber dopamina rápida, de certa forma, vendo vários vídeos no TikTok, vendo memes no Instagram, no Facebook, recebendo aquela dopamina fácil e barata, vamos dizer assim. Como eu falei, eu não sou nenhum profissional de saúde, tá? Eu só tô citando algum exemplo aqui dentro do que eu entendo e do que eu sei, que é bem básico. Nós estamos muito acostumados a receber tudo rapidamente. O tédio se tornou uma coisa que nós tentamos fugir, enquanto que, sei lá, eu, por exemplo, nasci em 2001. Eu ainda era criança quando começou a se desenvolver mais essa parte dos celulares e tecnologia, mas eu ainda assim vivi uma época que eu brincava na rua, corria na rua, e quando eu chegava em casa eu não tinha como me distrair, entende? E hoje praticamente uma criança já nasce com um celular na mão, porque é muito mais fácil de ser criado. Mas enfim, nós éramos acostumados com o tédio. Talvez você tenha a minha idade, talvez seja um pouco mais velho, talvez você seja um pouco mais novo. Cada indivíduo é diferente, eu sei disso. Mas todo mundo sobreviveu ao tédio. Pega algum livro para ler, faz alguma coisa um pouco diferente, enfim. Tenta largar o celular. Sei lá, eu não tô mandando você fazer uma coisa, eu também, como eu disse, eu não sou melhor do que ninguém. Eu também perco meu tempo fazendo isso, apesar de saber que isso é ruim pra mim, de certa forma, e eu quero melhorar isso. Mas eu continuo fazendo isso, apesar de tentar melhorar. Então eu não sou melhor do que você, eu não estou mandando você fazer alguma coisa sendo hipócrita, sabendo que eu mesmo sei. Mas eu falo com você como se eu estivesse falando comigo mesmo, entende? Como se eu dissesse pra mim mesmo: larga esse celular, larga um pouco a parte de tecnologia e vai fazer alguma coisa diferente. Vai, de certa forma, exercitar o tédio. Sei lá, como eu disse, eu tô lendo um livro e isso tá me ajudando bastante. Eu tô lendo esse livro com calma, tentando entender o que ele pode agregar na minha vida e tá sendo muito bom. Enfim, se você quiser comentar alguma coisa aí, você é bem-vindo, tá? E eu agradeço qualquer opinião que vier. Muito obrigado e fique com Deus. Até mais.